Boa tarde a todos. Essa pesquisa que eu venho aqui apresentar no ISLA, né, Method Studies, em busca do rigor, da rigorosidade da pesquisa de informação, tecnologia de informação, tá? Então, vamos lá. Bom, e... Bom, é uma figurinha que eu trago, ela é um pouco célebre, né? Quem gosta do procurando onde está o Wally, né? Where's Waldo? Então, é uma figura que nós até apresentamos uma vez na nossa reunião de grupo de pesquisa, e essa figura aqui, ela mostra essa confusão que é encontrar o Wally dentro de várias possibilidades que se aproximam do próprio Wally. Então, aqui eu tenho algumas figuras que se aproximam dele, de acordo com as cores da camisa listrada. Então, essa figura, ela praticamente ela demonstra a nossa preocupação inicial em termos de pesquisa, como pesquisador, como alguém que vai estudar uma área da ciência específica, matemática, que é buscar um ponto, buscar relações entre construtos, buscar um modelo específico e se deparar com a literatura, né, em diferentes línguas, diferentes periódicos, diferentes fontes primárias e não saber por onde começar, ou quais fontes, ou quais estudos primários pegar e começar a montar o teu background de pesquisa. Então, eu parto desse pressuposto, baseado nesse desenho, que é como organizar, com rigor, com metodologia, com critério, a busca desse Wally em relação à tua construção de literatura, tá? Essa figura aqui é só para mostrar a confusão, essa floresta que se tem na busca de um rigor metodológico a partir do momento que você vai montar o teu background de pesquisa, que é a tua literatura. Então, o Glass aqui, ele apresenta uma seguinte frase: quando a literatura sobre um tema cresce e o conhecimento ainda encontra inexplorado quanto às pesquisas já concluídas, a síntese do campo de pesquisa merece maior prioridade do que a elaboração de um instrumento, a elaboração de um levantamento, de um experimento. Ou seja, a nossa preocupação aqui é que antes de você se preocupar com as questões de montar um instrumento, montar uma escala, seja ela qual for, você se preocupar em consolidar bem o teu campo de pesquisa, né? Conhecendo os autores, conhecendo as instituições, conhecendo toda a rede de colaboração científica, para que você saiba como conduzir convergências e divergências entre os autores, reduzindo os vieses e aumentando mais ainda os critérios de confiabilidade. Quando eu falo aqui a princípio de Systematic Literature Review, então a Kitchan, a Barbara Kitchan, pesquisadora britânica, né, ela publica numa área chamada Engenharia de Software, ela fala que SLR são procedimentos capazes de responder questões de pesquisa por intermédio de uma metodologia confiável, rigorosa e passível de auditoria. Então, você vai auditar as pesquisas científicas e vai buscar sintetizar uma amostra de estudos relevantes. E essa relevância é essa que você vai conduzir, você vai trazer relevância para a sua pesquisa a partir do momento da construção de um protocolo, tá? Então, a busca da literatura, a construção de um referencial teórico ou dos referenciais teóricos nas suas pesquisas devem ser conduzidas de forma auditável, de forma rigorosa, criteriosa e tudo isso encaixado dentro de um protocolo. Quando eu falo em um tipo de revisão do sistema de literatura, tem autores que distinguem, né, das revisões mais narrativas. Você vai montar um conceito, um modelo teórico. Eu posso falar isso, por exemplo, com a pesquisa do professor Carlos. Ele montou um modelo tridimensional de limitações digitais. A partir desse modelo, ele monta a partir de alguns autores da literatura e usa o argumento que ele utilizou a experiência dele como autor e dos coautores. Então, essa é uma forma também de você construir um modelo de literatura. E foi com essa base, com essa inquietação, depois da publicação, que o grupo se reuniu e acabou fazendo uma revisão sistemática da literatura para conseguir entender quais eram os artigos que falavam do construto X, WPQ, e conseguir consolidar isso aí de forma criteriosa, auditável e através de um protocolo de pesquisa. E tem outro lado, quando eu falo das narrativas, né, eu falo das meta-análises, que são as análises das análises, que são estudos mais quantitativos ou puramente quantitativos, que buscam mais comumente métodos para utilizar a síntese quantitativa através de resultados estatísticos, através de parâmetros estatísticos para você comparar essa amostra, esse conjunto, esse subgrupo de pesquisa e encontrar um parâmetro que represente o todo. O objetivo de uma meta-análise é fornecer uma oportunidade alternativa de melhor visualização do contexto de pesquisa, em questão combinando análise, resultados quantitativos e estudos empíricos. Você vai se deparar com uma literatura, por exemplo, modelo TAM, Technology Accept Model. É um modelo que desde 1989 ele é muito utilizado na literatura de TI, tanto é que já surgiu o UTAUT. Então vem surgindo a toda hora novos modelos, pegando os construtos dele a TPB, e essa elaboração desse modelo-chave, ele já vem de forma muito constante utilizado na literatura a sua revalidação. Então por que não pegar esses estudos, pegar um construto, ou pegar a relação de causalidade, a associação entre dois construtos do modelo TAM,
e analisar a literatura em termos de estudos e resultados empíricos, e encontrar alguma síntese que resuma, que faça a síntese de todos os resultados obtidos na literatura. Nos últimos anos, a meta-análise adquiriu reputação ao ser classificada como o método mais confiável para reconhecer uma literatura abrangente. Literatura essa que utiliza estudos empíricos, faz uso de metodologias como, por exemplo, equações estruturais, análise fatorial exploratória, confirmatória, para você encontrar uma congruência, né? Você encontrar uma síntese de pesquisa. O Academy of Management Journal, em 2002, em uma publicação especial, isso aí foi alguns títulos de uma pesquisa da Communication of AIS, do autor King and He, eles publicaram que destacaram, né, que a Academy of Management, em 2002, publicou dentro do seu overview. Está muito bem-vinda no nosso amparo de captação de pesquisas e artigos, publicações que remetessem a meta-análise. Nossa área de estudos organizacionais é uma área consolidada, então é mais justo que nós começarmos a debater com metodologias mais rigorosas que busquem sintetizar os estudos empíricos. E quando eu comecei a analisar, bateu uma curiosidade, uma inquietação, já que há uma vertente ou há um alinhamento das pesquisas, né, desde ciências exatas, ciências biológicas, ciências médicas, que inclusive na medicina o uso da meta-análise é muito constante, eu comecei a ver, dentro da área de TI, dentro da área de ADI, administração da informação da ANPAD, quais eram as pesquisas que utilizaram meta-análise. E quando eu olho para uma vertente, onde eu tenho as pesquisas de revisão sistemática narrativa, eu tenho as pesquisas de revisão sistemática mais puramente quantitativas, como meta-análise, eu me deparei com duas pesquisas, até mesmo recentes. Em 2002, o professor Eduardo Henrique Diniz, né, publicou uma revisão, no caso, uma meta-análise, através de um estudo onde ele captava na base de dados da Smerald, dentro, principalmente quando ele usa, né, o ranking da Google, ele utiliza alguns concatenados, utiliza alguns strings, ele mostra de forma criteriosa como ele chegou para encontrar a gama de estudos que remetesse à temática de estudo. Depois de um ano, o professor Antônio Massada, né, nosso ex-líder de área, ele publica em 2013, dentro do ENAD, o nosso último, que foi em Bento Gonçalves, uma pesquisa também meta-análise, vitoriosa, para falar de colaboração científica. Só que quando eu começo a analisar a pesquisa do professor Massada, a preocupação foi muito mais em demonstrar meta-análise, mas tem algo preliminar a isso, que é a busca dos estudos. Como ele chegou até os estudos para construir a meta-análise, essa análise das análises. Qual foram os critérios que conduziam a busca, a síntese, quais foram os filtros, qual foi o protocolo que foi utilizado. E me gerou a inquietação de tentar apresentar, tentar demonstrar, né? Lembrando que esse estudo aqui, aí vem aquela discussão de coautoria, né? Esse estudo aqui é um estudo que foi desenvolvido em grupo. Tem a mão do professor Carlos, tem a mão de colegas aqui presentes, do GETIS. Então, aqui, por mais que eu coloque o meu nome como autor da pesquisa, eu tenho um sentimento, um feeling, que foi uma pesquisa, foi um conhecimento conduzido de forma colaborativa em grupo, tá? Então, eu começo a tocar no Mapping Study. O que seria isso? Estudo de mapeamento. O meu colega aqui próximo a mim chama de mapeamento de conhecimento, o Pedro, que publicou recentemente. Logo, como forma de englobar o caráter exploratório das pesquisas de TI, sugerimos a adoção preliminar de um Mapping Study, tá? Através de perguntas mais amplas. Em vez de eu perguntar qual é a relação entre o construto X e P, por que não perguntar o que eu sei? O que é autoeficácia computacional? O que é a questão de atitude positiva face à adoção da tecnologia? Para Bunyan, não sei se é essa mais certa, né? Os mapeamentos utilizam as mesmas bases metodológicas de SLR, só que através de perguntas mais amplas, perguntas mais genéricas, tá? Então, aí me fez resumir essa discussão em um modelo que merece até discussão, se esse modelo está adequado. Ele trabalha com 3 grandes tópicos. Planejamento da revisão, a própria revisão que está sendo realizada e, por último, essa síntese. Ou seja, antes de começar uma revisão sistemática da literatura, nada mais justo, isso ao meu ver, né? Você conduzir um estudo de mapeamento, um mapeamento de conhecimentos, para que você conheça a literatura de base, os principais autores, as instituições, traga uma escala temporal quais foram as publicações, né? Pode até construir, quem sabe, um histograma aí, e ver quais são os picos de publicações em termos de frequência absoluta, mas a partir de uma questão geral, genérica. O que é X? O que eu conheço sobre a temática W? A partir dessa pergunta genérica, se deve desenvolver um protocolo. A Barbara Kitchen, né, publicou em 2004 um relatório, né, um working paper, mostrando alguns passo a passo sobre revisão sistemática da literatura. E aí eu começo, a partir do momento que eu vou desenvolver um protocolo, que seria o passo a passo, seria as etapas dessa condução da revisão, no caso do Mapping Study, eu tenho que validar o protocolo.
usar os pares da minha área científica em relação a isso e começar a discutir com a literatura. E quando eu começar a minha revisão, eu parto para expor quais são as minhas fontes primárias. No caso, se eu não for trabalhar com a literatura numa grey literature, uma literatura cinzenta, né? Eu vou escantear teses, dissertações, relatórios de pesquisa, monografias, e vou trabalhar com a literatura mais técnica, mais científica de base, como os periódicos. Quais são os periódicos que eu vou utilizar? Qual é a área do conhecimento que eu quero partir? Psychology, eu quero utilizar só management. Então, qual é a área do conhecimento que eu vou buscar dentro dos meus indexadores? A partir daí, eu começo a selecionar os estudos primários, tá? Que eu chamo de artigos científicos. Porque esse filtro, eu parto dos periódicos até chegar nos estudos primários, eu vou ter que selecionar alguns indexadores. Ao meu ver, o Web of Science, Scopus, são indexadores importantes na área e que trabalham com JCR, né? Que é Journal Citation Report. São fatores de impacto. Então, se eu quero dar critério à minha pesquisa, por que não buscar estudos primários que foram publicados em periódicos e, de forma preliminar, quais foram as áreas de conhecimento que eu busquei? Além disso, eu preciso extrair as categorias de uso, né? Aí o professor Bellini até de manhã relatou isso aí, se é uma perspectiva top-down ou se é uma perspectiva bottom-up. Então, aqui a top-down que eu parto do pressuposto que as categorias já foram muito bem definidas. Por exemplo, nome dos autores, o ano de publicação, talvez até mesmo os construtos principais, o método de amostra, o universo em relação à amostra, o método para validar um modelo, se foi um survey, um levantamento, se foi um experimento de campo, se foi um lab experience. Então, tudo isso aí eu vou utilizar essas metodologias através de categorias preliminarmente definidas. E depois, um caso que nós vamos mostrar para vocês logo, que é a elaboração de um quadro de referência. Tem até uma discussão preliminar em relação aos pares que conduzem as atividades GTIs, que será essas atividades, elas devem ser ou são publicáveis, merecem ser publicadas, merecem ser demonstradas na literatura, ou são apenas atividade de planejamento de pesquisa. Então, no nosso caso, a gente sabe que os periódicos, quando vê um ensaio teórico, né? Os periódicos, quando vê alguma coisa que vai deduzir, antes de ter um resultado empírico, antes de ter uma demonstração de validação de um construto, de uma hipótese, ou uma refutação de uma hipótese, a preocupação é bem menor quando vê em relação a uma revisão sistemática da literatura. Então, será que isso aqui é publicável ou isso aqui é apenas utilizado para fins de planejamento de pesquisa? E aí eu demonstro uma pesquisa nossa, que foi publicada no ano passado, inclusive essa mesma pesquisa está sob o processo de avaliação agora, né, de uma revista brasileira, relação entre autoeficácia e ansiedade computacional. O nosso foco foi partir de uma revisão, que eu chamo de revisão do sistema da literatura, mas, a meu ver, hoje nós chamamos de mapping study, que é uma coisa bem mais técnica, uma coisa mais direta ao assunto, em termos metodológicos. Pegamos dois construtos, um autoeficácia e o outro ansiedade computacional. Então, em termos de causalidade entre os dois construtos, quem antecede quem, ou em termos de associação, como a literatura de base, a literatura técnica, ela vem referenciando os dois construtos. Com isso, nós partimos desse modelo que eu apresentei anteriormente, para começarmos uma pergunta central aí. O que sabemos sobre autoeficácia computacional? Identificar como a literatura reconhece e discute a relação dos dois construtos, seguindo passo a passo, de forma bem metodológica, de forma bem criteriosa, até chegarmos lá embaixo, na SLR. Até chegarmos na revisão sistemática da literatura, mostrando um modelo de referência, apresentando através de uma matriz, onde tem colunas e linhas, quem foram as minhas categorias, e cada uma das linhas, quais foram os estudos pesquisados em termos de revisão. Então, aqui eu demonstro de forma bem rápida, depois eu posso até passar para os colegas, tá, o material, então, para ser mais breve e respeitar o tempo, que aí nós partimos de um primeiro passo, seleção das fontes primárias. Escolhemos de forma até mesmo, né, para questão de acessibilidade, já que nós tínhamos acesso aos indexadores dos corpos e Web of Science, através do portal de Periosa CAPES. Utilizamos algumas palavras-chave, alguns strings e algumas relações de operadores lógicos concatenados. Em cima disso, nosso recorte foi em cima de 1995 até 2012. Por que 95? É uma pergunta bem óbvia. Por que esse recorte trabalha com 1995? Aí o que acontece? Quando eu monto um protocolo, parece ser algo muito bem fechado, muito bem consolidado, e que eu não posso abrir, né, não posso ter nenhuma exceção em termos de preparo do método, preparo dos critérios de uso. Mas não utilizamos 1995, que houve uma publicação na MIS Quarterly, de uma autora chamada Coupeau, que ela mostra o construto de alta eficácia computacional. A princípio, nossa preocupação foi em cima de alta eficácia computacional. Todo o mapping study conduzido foi naquela pergunta central, genérica. O que sabemos sobre computer self-efficacy? Então, em cima disso aí, nós queríamos filtrar
qual era a gama de estudos que, a posteriori, correlacionavam através de modelos de associação ou modelos de causalidade com o construct anxiety, né, computer anxiety, e a nossa ansiedade computacional. Em cima disso, fizemos filtragens que, na Scopus, atingimos um número até mesmo, né, grande, e na Web Science um número até mesmo maior. Depois nós fizemos uma segunda filtragem. O nosso critério, que foge um pouco até mesmo do protocolo, e que eu até gostaria de escutar os colegas, né, que estão presentes, os colegas que estão online, se o recorte de 5 fontes foi um recorte criterioso. Se vocês me perguntarem quais foram as razões que nós recortamos através de 5 fontes, foi uma razão quantitativa. Aquelas fontes que apresentavam a maior quantidade de estudos. Agora, será que eu estou abrangendo, eu estou conseguindo, né, através de confiabilidade de pesquisa, encontrar as fontes mais severas, as fontes mais criteriosas, as fontes mais confiáveis na literatura? O nosso critério é que todas são JCR, tem fator de impacto, que foram indexados em dois indexadores muito importantes na nossa literatura de base. Então, nós conseguimos encontrar aí as 5 fontes primárias: Computer and Human Behavior. Quem estuda interação em máquina, quem estuda modelagem de usuário, né? Quem estuda a área cognitiva / comportamental do mundo da TI, conhece praticamente todos esses journals aí. Em cima disso, nós começamos aqui, deixa eu dar uma baixadinha, a seleção dos estudos primários a partir dessas fontes. Passo 1 para selecionar os estudos. Recordo os artigos que geravam redundância nas duas listas. Bom, então, duas listas eu tenho que filtrar. Caso um artigo fosse encontrado em outra, eu ia, né, acabar excluindo um artigo existente na primeira lista. Passo 2, leitura do título, do resumo e das palavras-chave. Um critério, ou melhor poder dizer, uma estratégia que nós utilizamos para começar a encontrar estudos que remetessem a temática sobre alta eficácia computacional, nada mais justo do que fazer uma leitura criteriosa, uma leitura que foi feita não só por mim, mas pelo conjunto de autores que participaram dessa pesquisa em termos mais específicos. Então, nós fizemos leituras para depois comparar aqueles resultados obtidos. Então, a leitura estava resumida ao título, ao abstract e às palavras-chave. Depois disso, nós recortamos 51 estudos da literatura que falavam com propriedade o que nós havíamos perguntado: o que é alta eficácia computacional? Depois disso, galera, começamos a extração de dados através de categorias, tá? E aí nós utilizamos o seguinte raciocínio: algumas categorias vão seguir a perspectiva top-down e uma categoria só vai seguir a perspectiva bottom-up, que é a categoria metodologia ou método de pesquisa. Para que tenha, né, um campo mais flexível, um campo mais passivo de ser alterado, em termos não só do método, mas dos critérios metodológicos que pesquisaram alta eficácia. E aí, quais foram as categorias? O objetivo, os construtos centrais, o escopo de pesquisa, o método, a extensão transversal ou um estudo, né, ao longo do tempo, o nível de alta eficácia computacional, que é um critério mais teórico, mais específico dessa pesquisa. Por quê? Na literatura de base sobre alta eficácia computacional, o autor Albert Bandura, o Albert Bandura, que é o pensador de alta eficácia, mas depois das pesquisas do Maracas, a própria Débora Coupeau, dentro da publicação da MIT Quarterly, divide a alta eficácia em 2 domínios. O domínio central, o domínio mais genérico, que é o uso da máquina, o uso do computador, e um domínio através de uso de tarefas e processos de uso, rotinas de trabalho dentro de um sistema. Então, nós começamos a analisar. Aquela pesquisa, ela tem um recorte mais genérico, aquela pesquisa tem um recorte baseado em processos, tarefas e uso mais detalhado da tecnologia. Em cima disso, foi selecionado, né, para uma revisão sistemática da literatura, que foi justamente apresentado, que eu tive acesso ao artigo publicado no Menampad, do ano passado, um bloco, uma caixa, um quadro de referência que falava detalhadamente, estudo por estudo. E logo depois dessa apresentação do quadro de referência, nós começamos a discutir, aí sim, o que nós encontramos em termos de achados teóricos, né? É até engraçado você chamar de achados teóricos, porque esse estudo ele não é empírico, mas ele tem um pouco de feeling do empirismo, da pesquisa empírica, né? A gente foi a campo, construiu um instrumento, um protocolo, captou os estudos que poderiam ser nossos dados, e foram nossos dados, conseguimos consolidar esses dados e geramos filtros para encontrar informações através dos dados catalogados anteriormente. Então, essa informação foi para responder justamente o que nós sabíamos sobre a alta eficácia computacional. Aquele modelo que eu mostro para vocês, dado ao resumo expandido que eu apresento aqui no ISLA, tem um ponto a ser colocado a mais, né? Um plus, um extra, é justamente a avaliação da qualidade, que é um dos critérios que a Barbara Kitchen e outros autores que utilizam revisões, temas de literatura, e autores mais criteriosos que utilizam meta-análise, é que, a partir do momento que eu seleciono os estudos
Por que não perguntar qual é a qualidade daqueles estudos? Porque qualidade é um construto latente, né? Qualidade é um construto abstrato. E também é difícil de você palpar. Então, nada mais justo do que você construir um instrumento de perguntas, quem sabe até mesmo de respostas dicotômicas. Sim, tem esse critério. Não, não tem esse critério. E definir ou uma somatória de critérios necessários para você ver se esse estudo é ou não é de qualidade. E aí eu demonstro até de forma um pouco mais ligeira, né, nos anais do ISLA, mas nossa pretensão é expandir essa pesquisa aí e conseguir até mesmo debater mais profundidade a comparação desses dois autores, do Henrique Diniz, sério na área, o professor Massada, referência na área, pegar esses dois estudos e torná-los como ponto de referência. Estudos que utilizaram meta-análise e poderiam ter um pouco mais de criteriosidade a partir do momento que tivesse utilizado um estudo de mapeamento preliminar. Vimos aqui, antes da minha apresentação, os colegas apresentando sobre o modelo de design, né? A discussão sobre a construção de modelos, a relação de construtos, que é uma coisa importante, muito bem comentada pelo professor presente, é que hoje nossa área está muito preocupada com a questão de background, com a questão de demonstrar dados. É como você vai abrir um estudo empírico que montou uma modelagem de equações estruturais, aquele modelo que você olha, putz, que modelo lindo, né? Que modelo maravilhoso, eu vejo aqui o alfa, eu vejo todas as informações remetentes ao modelo, mas não tem nem, basicamente, mínima aplicação gerencial, a mínima aplicação corporativa ou a mínima aplicação empírica, em termos práticos, em termos reais. Então, você vê aquele modelão. Que antes você definir o modelo, porque não discutiu a questão do design, do método. E antes de discutir do método, você discutir a tua literatura de forma mais metodológica, de forma mais criteriosa, onde você vai analisar o teu escopo de pesquisa, teus autores são mais centrais, e não tornar a tua pesquisa enviesada. É o que acontece, os pesquisadores, em vários níveis, pegam a sua pesquisa, vão analisar o construto e partem de pesquisas que lhe convém. Pegam os autores para montar a pesquisa, o modelo teórico que lhe convém. Então, antes de você ser, digamos assim, ser criticado pelos seus pares da literatura, nada mais justo do que você montar uma pesquisa criteriosa, com rigor metodológico, e mostrar que você encontrou dentro de uma literatura vasta e teve contato com vários autores, não vou chamar de todo, porque aqui eu posso estar, né, apenas restrito aos artigos publicados em língua inglesa, então pode ser que tenha coisa boa aí no mandarim, tem coisa boa aqui dos nossos irmãos em língua espanhola, então estou aqui apenas filtrando e tentando analisar de forma mais criteriosa e abrangente, através de uma pesquisa, de uma pergunta, dentro de uma pesquisa de forma mais genérica, tá? Então, os autores, eles mostram 4 critérios para você analisar a avaliação da qualidade, principalmente, descrição. O estudo foi desenvolvido baseado em pesquisa científica. Rigorosidade, número 5. A estratégia de pesquisa está apropriada para abordar os objetivos da tua pesquisa, que é um dos pontos, né? Nós tivemos agora uma discussão com alguns editores de uma publicação nossa, que estava em Prelo, e a questão que não tinha os objetivos claros. Tinha uma pergunta de pesquisa, mas nós não seguimos aquele modelo clássico, né? Objetivo geral, e para chegar nele tem os objetivos específicos. Se você vai conseguir, vai conduzir a tua avaliação de qualidade dos estudos para ser incluso na tua revisão do sistema de literatura, no Basometric Study, através se há ou não há objetivos de pesquisa bem definidos, eu acho interessante você analisar, dentro não só do overview, do próprio paper, ver se naquele journal, a revista, de fato, pede para os autores colocarem objetivos gerais e objetivos específicos. E, por exemplo, dentro do journal Computer and Human Behavior, quando você vai ler um paper, tem 8, 6, 7 páginas. Então, os autores é aquele olhar pragmático, né, americano. Então, publicar de forma, buscando resultado, com a literatura conveniente, uma literatura rigorosa, que resuma o modelo a ser analisado, mas que não fique, né, enchendo linguiça até chegar no resultado final. Então, o interessante é você analisar como o journal, como o periódico se comporta em termos estruturais para montar a tua pesquisa. Credibilidade e, por último, um ponto relevante é a relevância do estudo. O estudo pode ser considerado relevante para fins acadêmicos e para fins gerenciais, para fins pragmáticos, fins aplicados. Então, são algumas perguntas que é interessante nós fazermos para começarmos o nosso background teórico, o nosso referencial teórico. Enfim, quando uma significativa gama, isso eu acredito, né? Eu quero até mesmo que nós pares dessa literatura tão abrangente,
que a toda hora está out of date, né? A área de tecnologia, nós estamos hoje nos deparando com Big Data, né? Analytics. O que a área tem que falar sobre Big Data? Quando você vai na Web of Science, joga lá o termo Big Data, pega para procurar no Top Job, no SIC, bota lá Information Management, bota lá MIS Quarterly. A MIS Quarterly soltou, para vocês terem uma noção, Big Data já é realidade no mercado. Big Data já é uma realidade, Analytics, né? Data Analytics, é uma coisa mais, né? Mais analítica, mais metodológica. A MIS Quarterly, que é o nosso top journal, eu considero assim como o melhor journal para ser lido e deve ser lido por todos nós, publicou no passado uma chamada, né? O professor César da USP, ele chama de... Interessante que ele colocou assim, Miguel no e-mail, Miguel, tem um CFP. Aí eu, CFP, depois eu, não, é um call for paper, né? Eu sou sempre sério, eu sempre resumindo os e-mails dele. Então, tem um call for paper, e teve um da MIS Core no ano passado, em dezembro, chamando os pesquisadores para falar sobre Big Data. O nosso principal perigoso da área, e assim eu considero, está começando a discutir hoje sobre o principal, ou a principal discussão em termos de tecnologia, em termos usuário, em termos, né, gama de dados, volume, velocidade, e toda a variedade de dados e a veracidade, agora na literatura. O professor Massadas, né, ele foi, né, deu um pontapé inicial. Ano passado, no ENAS 2013, apresentou 2 estudos sobre Big Data. Então, o que eu discuto é o seguinte, quando nós pegarmos temas mais novos, como Big Data, Data Analytics, governabilidade, modelagem do usuário, o próprio método de limitação, o modelo de limitações digitais, adoção de uso, a questão da aceitação da tecnologia, através de mapping study, eu acredito que interessados, pesquisadores de iniciação científica, monografia, dissertação, doc, pós-doc, e todos os pesquisadores terão sim uma natureza mais dinâmica, ou conhecerão melhor a natureza mais dinâmica do campo da TI, que requer avaliações precisas em tempo hábil de novas tecnologias e práticas de negócio. Será uma revolução dentro da área, quando os estudos de mapeamento foram a todo momento, né, atualizados, e assim os interessados, os curiosos da área, possam partir do pressuposto, ou possam dar o pontapé inicial em cima de filtros, em cima de síntese de pesquisa bem mais criteriosas, e não ficar perdido em encontrar qual é o autor que eu vou utilizar, ou qual é o conjunto de autores que eu vou fazer a minha pesquisa e vou consolidar o meu referencial teórico, tá? Então, aqui eu deixo meu muito obrigado aos nossos colegas presentes, e eu aguardo críticas, tá? Críticas são super bem-vindas, tá bom? Obrigado.